Igrejas do Santuário Nossa Senhora da Piedade se tornam basílicas, agora ligadas diretamente ao Vaticano. Regional Leste 2 discute vocação religiosa dos jovens e mais, os 50 anos do Conselho Presbiteral. Tudo isso agora no Horizonte Notícia. As duas igrejas do Santuário Nossa Senhora da Piedade receberam do Papa Francisco o título de basílica. O anúncio foi feito pelo arcebispo Dom Valmor no último domingo. Veja os detalhes na reportagem de Mariana Sampaio. No final do ano, que marca a celebração dos 250 anos de peregrinações ao Santuário de Nossa Senhora da Piedade, Dom Valmor anunciou mais um presente aos fiéis e devotos da padroeira de Minas Gerais. O grande presente que nos está dado pelo Papa Francisco. Eu quero pedir ao Padre Fernando que exponha agora um documento de muita importância a todos nós, que de hoje em diante esta casa de clemência e bondade, por presente do Papa Francisco, se chama Basílica de Nossa Senhora da Piedade, a Basílica da Padroeira do nosso estado de Minas Gerais, trazendo-nos esta grande alegria e gratidão. O reconhecimento veio do Papa Francisco e consagra o título de Basílica à Ermida da Padroeira e à Igreja das Romarias. A partir de agora, os espaços estão diretamente ligados ao Ministério do Pontífice. Aqui agora é Basílica de Nossa Senhora da Piedade, na Ermida da Padroeira de Minas, certamente a menor basílica do mundo. E a Igreja Nova, que se torna também Basílica, a Basílica Estadual Nossa Senhora da Piedade. Para nós, na alegria da ação de graças, a honra do título, que é um título que é dado apenas a igrejas que têm de verdade uma missão e uma vocação especiais de espiritualidade, de missão. Aqui nós estamos há 250 anos peregrinando na fé, neste santuário e aqui agora Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. A novidade agradou os fiéis que visitaram o Santuário de Nossa Senhora da Piedade. Muito orgulho e estou também surpresa porque fiquei sabendo hoje também e isso é muito bom para nós mineiros. Nossa, é que agora a gente fica mais feliz ainda, né? Que a gente pode estar celebrando juntamente. Para comemorar o primeiro Dia Mundial dos Pobres, o Papa Francisco ofereceu um almoço a 1.500 pessoas carentes no último domingo, dia 19. Na ocasião, o Papa comentou que a indiferença perante aos problemas dos mais necessitados é o maior pecado contra os pobres e que, para os cristãos, é um dever evangélico cuidar deles. Após o almoço, foi celebrada uma missa para 7.000 necessitados. A 38ª Assembleia Pastoral Vocacional, realizada pelo Serviço de Animação Vocacional do Regional Leste 2, discutiu como identificar jovens com vocação para a vida religiosa e como atraí-los com a ajuda da tecnologia. Veja. Cerca de 70 pessoas, entre padres, bispos, religiosos e leigos, participaram da Assembleia. Este ano, o tema foi Os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional. A animação vocacional tem investido muito naquilo que, para nós, é talvez a melhor e mais importante ferramenta, que é justamente o testemunho vocacional. Durante o encontro foi discutida como a tecnologia pode atuar como aliada para atrair jovens para a igreja e no despertar para a vocação religiosa. É interessante ver como cada lugar tem sua experiência e um vai enriquecendo, uma experiência enriquecendo a outra. Outro tema abordado na Assembleia foi a realização do Sínodo dos Bispos, que acontecerá no ano que vem no Vaticano. O sínodo será sobre a juventude, mas também sobre a questão vocacional, porque o tema vocacional é importante, uma vez que o jovem se encontra numa fase da vida em que ele tem que decidir o que ele vai fazer do seu futuro. Você sabia que o arcebispo tem um grupo que o auxilia a tomar decisões sobre a Arquidiocese de Belo Horizonte? O Conselho Presbiteral completou 50 anos e foi fundamental para o desenvolvimento da igreja ao longo desse tempo.
Há 50 anos, padres da arquidiocese se reúnem com os bispos no Conselho Presbiteral. Desde 1933, existia o Conselho dos Consultores Diocesanos, que auxiliavam os bispos no governo da arquidiocese. Criado por Dom João Rezende Costa, o Conselho contribuiu para o desenvolvimento da arquidiocese durante todo esse período. Com Dom Serafim foi criado o projeto Construir a Esperança. Com Dom Valmor, o Proclamar a Palavra. O projeto nos traz 10 prioridades, 10 ações, e o Conselho Presbiteral, então, ajuda a pensar estas ações e a execução destas ações nas mais de 1000 comunidades que compõem a nossa arquidiocese. Apesar de ser apenas consultivo, os arcebispos sempre levaram em consideração as decisões tomadas pelo colegiado. É um espaço de consulta, onde dá uma sustentação, dá um discernimento para que o bispo não governe sozinho, mas apoiado, assistido, ajudado, possa tomar decisões para o bem de todos, da igreja, do padre, das paróquias e da arquidiocese no seu todo. O Conselho Presbiteral é uma grande força que a arquidiocese tem, juntamente com o arcebispo, com os bispos auxiliares, onde nós trabalhamos os pontos mais importantes da evangelização. Por exemplo, recentemente estamos trabalhando a iniciação cristã, a pastoral presbiteral numa arquidiocese. Tudo isso deve passar em sintonia com o Conselho Presbiteral. No início, o conselho era formado por 15 padres. Hoje o grupo é maior, mas a importância dele sempre foi reconhecida. Tem uma importância fundamental no caminho pastoral e evangelizador da arquidiocese. Basta pensar a importância de cada padre na sua tarefa de coordenar e levar adiante o trabalho pastoral numa paróquia ou em outras unidades pastorais. Cerca de 50 pessoas da Pastoral de Rua estiveram no Santuário de Nossa Senhora da Piedade para participar do Dia Mundial dos Pobres. A data criada pelo Papa Francisco foi comemorada no mundo inteiro. O Dia Mundial dos Pobres foi celebrado com uma missa presidida por Dom Valmor no Santuário da Padroeira de Minas Gerais, em Caeté. Cerca de 50 pessoas em situação de rua participaram da celebração. O Dia Mundial do Pobre, instituído pelo Papa Francisco, deve ecoar em nossos corações como uma interpelação profética para que nós possamos vencer o que é um fato doloroso, a indiferença que compromete a paz e que nasce exatamente da não solidariedade com os mais pobres. O Dia Mundial dos Pobres foi celebrado no mundo todo e abordou o tema "Não amemos só com palavras, mas com ações de verdade". Luiz Carlos participou da missa e é um dos beneficiados pelos atendimentos da Arquidiocese de Belo Horizonte, por meio do Vicariato Episcopal da Ação Social e Política. Eu morava ali no Lagoinha, ali debaixo do viaduto. Aí eu já tinha ouvido falar da pastoral. Aí o pessoal ia lá e sempre me chamava para ir nas reuniões e eu nem não dava muita atenção não, sabe? Mas aí eu comecei a ir, aí as assistentes começou já pegar mais no meu pé, que é isso, aquilo outro, e eu fui começando a entender as coisas, mas eu acho que ali para mim foi a porta de entrada, sabe? No vicariato, existem 14 pastorais sociais que prestam atendimento aos mais necessitados. Nós temos 14 pastorais sociais no âmbito do Vicariato Episcopal para Ação Social e Política. E uma delas, a Pastoral de Rua, se dedica especialmente aos moradores em situação de rua, nas conquistas de direitos para que eles sejam sujeitos da sua história e também para que tenham melhores condições de vida. No momento de confraternização, o Dia Mundial dos Pobres terminou com um almoço entre a comunidade assistida pela Arquidiocese da capital e o arcebispo de BH. Criada nos anos 1960, a paróquia São João Evangelista, no bairro Serra, em Belo Horizonte, tem tradição na realização de um bazar de Natal que completa 50 anos de existência. Confira os detalhes na reportagem de Ana Flávia de Oliveira. Criado há 50 anos, o bazar tem o mesmo objetivo desde o princípio:
arrecadar fundos para as despesas da igreja. Lá na fundação, percebendo que a paróquia novinha precisava de muita ajuda, né, para o culto litúrgico, para as toalhas, para a vela, flores e mais para as obras sociais. Então ele foi denominado Grupo da Costura e Agasalho, porque agasalhava as pessoas, né, do aglomerado. Os produtos vendidos são de utilidade doméstica e todos são produzidos pelas meninas da costura. Um grupo formado por 45 mulheres com idade entre 60 e 90 anos. Depois nós fomos evoluindo e ele virou um bazar de artigos finos, virou uma loja de enxovais. Além de ajudar nas demandas financeiras da paróquia, o bazar tem uma outra função nobre. Durante os encontros para a produção dos artesanatos, as mulheres conversam e trocam experiências de vida como uma verdadeira família. Eu tive um problema grave do meu marido esse ano que ele adoeceu. Se não fossem elas, eu tenho certeza que eu não estaria aqui agora. Quem visita pode antecipar as compras de Natal e valorizar o trabalho artesanal. Muita coisa bonita, né, dos trabalhos que elas fazem. Eu acho, tem muita coisa bonita mesmo. Muito delicado os trabalhos. Eu moro aqui no bairro e eu acho muito legal vir prestigiar a arte, né, dessas pessoas que bordam com tanto carinho. Daqui a pouco você vai ver uma das maiores exposições de arte africana. É já depois do intervalo.